Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No vídeo de hoje, dando continuidade ao assunto de macro na IHM, eu vou mostrar como é que a gente consegue trabalhar com array dentro da macro. Então a array ela serve basicamente ali para manipular um bloco de informações. Então ao invés de manipular as informações individualmente, eu manipulo ela em blocos. Então através de um único comando eu consigo ou ler ou escrever um bloco de informações. Bom, então para fazer essa demonstração eu vou utilizar o TPW04. Então já estou com um software aqui aberto, vou primeiro abrir um novo programa, vou escolher o modelo do CLP. Então nesse programa ele vai ser um programa basicamente em branco, só que eu só vou configurar a porta serial. Então primeiro eu insiro um contato normal aberto de M8000, vou utilizar a instrução move, vou mover o valor H89 para a minha memória D8120, que é a memória responsável por configurar a minha porta 485. Então fazendo isso eu estou configurando a minha porta 485, com a velocidade 19200, 8 data bits, sem paridade, 2 stop bits, que é justamente essa configuração que eu vou utilizar lá na IHM. Então o programa já está pronto, eu já posso fazer o download dele. Então vem em PLC conectar, eu vou mudar para COM3, que é a porta de comunicação que meu Windows reconheceu, o TPW04, clique em ligação, ele já mostrou aqui ligação bem sucedida, e agora eu já posso transferir meu programa. Bom, o programa já foi transferido, já posso partir para a programação da IHM. Bom, o programa da IHM já está aberto, então eu clico agora em File New, escolho o modelo da IHM, vou escolher MT8071IP, clico aqui em New Device, vou escolher o meu dispositivo, que no meu caso aqui é o TP, então vou digitar aqui TP03, ele já encontrou aqui na lista Teco TP03 Series. A minha configuração da porta COM ela já está certa, né, com 19200, 8 data bits sem paridade, 2 stop bits. Eu só vou mudar o turnaround delay para eu colocar 50. The full station number vai ser 1 mesmo. Clique em OK e OK em todas as telas. Bom, então o programa que eu vou fazer vai ser o seguinte, né? Eu vou colocar 8 botões aqui na minha tela. Esses botões eles vão ser endereçados aqui como local HMI. Vou começar pelo LB0. Então ele vai de LB0 até LB8. Então eu vou colocar meu primeiro botão aqui. E os outros botões eu vou colocar como LB1, LB2 e assim por diante. Uma forma de eu replicar esses 8 botões é utilizar essa função chamada multicopy. Então nessa função multicopy eu consigo falar assim quantos objetos que eu quero espelhar no eixo X e no eixo Y. Então eu vou deixar aqui no eixo X 8, eixo Y 1. E aí eu coloco também a distância que um botão vai estar do outro. Então eu vou colocar uma distância entre botões, vou deixar em Y0. A distância horizontal vou deixar no valor 10, por exemplo. Esse address offset vou deixar em 1 mesmo, e aí eu clico em OK. Então utilizando essa função, eu já tenho os 8 botões criados aqui, né? LB0, LB1 até LB7. Bom, então agora chegou o momento de criar a minha macro. Então eu venho aqui em Project, seleciono essa opção macro, clico em New, e aí antes que eu me esqueça, eu já vou ativar o Periodical Execution. Vou deixar uma execução aqui a cada 500 milissegundos. Eu vou começar a criar a minha macro. Bom, então eu vou seguir a sequência que eu já mostrei para vocês, que é primeiro declarar as variáveis. Depois eu faço a leitura das minhas memórias, no meu caso aqui eu vou ler os meus botões, né, que são as memórias LB0 até LB7. Feitas essas leituras, eu vou escrever o valor desses botões lá nas saídas do CLP. Então eu vou começar declarando as minhas variáveis. Então a primeira variável que eu vou declarar vai ser do tipo bool, aí eu posso chamar essa memória de botão mesmo. Como eu tenho 8 botões, eu poderia criar 8 memórias dessa, né, eu poderia fazer bool botão 1, botão 2, 3 e assim por diante. Então eu poderia criar as memórias dessa forma aqui, né? Então eu poderia criar a memória botão 1 até botão 8. Depois eu faria a leitura de 8 variáveis e depois eu faria a escrita de mais 8 variáveis lá para o meu CLP. Mas existe uma forma mais prática de fazer isso. Então ao invés de eu criar 8 variáveis, eu crio apenas uma. Então eu vou chamar essa variável de botão e aí eu coloco entre colchetes 8. Esse colchete 8, eu estou dizendo aqui para minha IHM que essa memória botão, ela possui 8 memórias aqui dentro dela, então ela vai de botão 0 até botão 7. Então é assim que eu declaro uma memória array aqui na minha macro. E agora eu vou mostrar como é que a gente consegue ler esses 8 botões através de um único comando. Então eu venho aqui em getSet, vou escolher aquela minha função chamada getData. Então ele já puxou aqui para mim, né, a variável botão, o device, eu vou escolher local HMI. Então eu quero ler minha LB0, só que eu quero ler até a LB7, eu quero ler 8 variáveis. Então eu faço uma alteração aqui no data count. Vou colocar aqui no data count, eu vou colocar 8. Significa que ele vai ler da LB0 até a LB7. E aí ele vai salvar aqui no botão 0 até o botão 7.
Feito isso, eu clico em OK. Então, através de um único comando, eu já estou lendo 8 botões de uma única vez. Eu não preciso replicar esse comando getData 8 vezes. Percebam que esse último número significa a quantidade de dados que eu quero ler. Então, como eu digitei 8, ele vai ler 8 variáveis. Vou colocar uns comentários aqui só para a gente não se perder no programa, né? Bom, meu próximo passo vai ser a escrita, né? Escrever esses 8 botões as saídas do CLP. Então, para isso, eu vou utilizar o comando chamado setData. Então, eu venho aqui, escolho o setData. Aí eu faço a mesma coisa, né? Eu escolho a memória destino, que no meu caso aqui vai ser a minha memória Y0, que é a minha saída digital. Então, ao invés de eu escrever apenas na Y0, eu vou mudar também o data count para 8. Então, ele vai ler o botão 0 até o botão 7 e vai escrever lá no meu CLP do Y0 até o Y7. Então, eu clico em OK. Então, através desses comandos, eu estou fazendo a leitura de 8 botões e escrevendo mais 8 saídas lá no meu CLP. Bom, e para verificar se meu programa está tudo certo, eu clico aqui em Save Compile. Beleza, ele deu 0 erros. Então, eu posso clicar em Sair e sair novamente. Então, já posso salvar o meu programa e fazer a simulação online. Bom, então já estou com o meu simulador online aberto e também mostrando a minha bancada aqui com o meu TP. Então, eu já consigo ver aqui embaixo os LEDs da saída do meu TP, todos eles estão desligados. Então, caso eu aperte um botão aqui, por exemplo, esse primeiro botão, ele vai ligar a primeira saída. Então, a macro que está lendo esse botão e movimentando ali para minha saída. Então, a saída 0 funcionou. Vamos ver as demais saídas. Eu vou ligar a saída 2, 3. Pode ver que na sequência ele já está ligando ali as saídas do meu TP. Então, eu posso, por exemplo, ligar aleatoriamente, e ele já vai ligar as saídas correspondentes ali no meu TP. Ele está movendo apenas 8 saídas, porque foi o que eu configurei aqui na minha IHM. Bom, então até aqui está tudo funcionando, né? Então, só para a gente completar o exemplo, como eu tenho 16 saídas ali no meu TP, eu posso criar mais 8 botões e acionar as minhas 16 saídas. Então, eu vou fazer uma alteração aqui no meu programa. Eu vou criar mais 8 botões aqui embaixo. Então, eu vou começar aqui do LB8. Eu vou utilizar novamente aquela função multicopy. Então, para copiar 8 vezes, então eu vou criar a memória LB8 até a LB15. Então, elas já estão criadas aqui na minha tela. Então, agora eu já tenho os 16 botões aqui na minha IHM. Basta eu fazer a alteração aqui na minha macro. Então, venho novamente por Project Macro, clico 2 vezes em cima da minha macro para editar ela. Então, como eu aumentei agora de 8 botões para 16, basta eu fazer algumas alterações. Então, eu vou começar aqui na declaração de variáveis. Então, eu não vou ter mais uma memória com 8 posições, eu vou ter uma memória com 16 posições. Aí na hora de fazer a leitura dos meus botões, eu não vou ler mais 8, eu vou ler os 16 botões, né? Então eu faço a alteração nesse último campo, de 8 para 16. Então aqui também eu vou escrever 16 botões na minha tela. Na verdade aqui eu estou mudando, mas é só o comentário. O que vai valer mesmo para minha macro vai ser essa linha do setData. Então eu altero esse último campo de 8 para 16. Feito isso, meu programa já está pronto, né? Então, ao invés de ele funcionar somente com 8 botões, ele vai funcionar agora com 16. Clico em Save Compile, pode ver que ele deu 0 erros. Clico em Sair, sair novamente, e aí eu ligo novamente a minha simulação online para fazer o teste. Então, estou com o simulador aqui na tela. Então, agora eu consigo, por exemplo, ligar minha saída 0, vou ligar minha saída 8. E pode ver que as minhas saídas estão todas funcionando, né? Então, eu vou ligar aqui as saídas que eu acabei de criar, ó, da saída 8 até a saída 15. Então pode ver que todas as saídas de baixo ligaram, e agora eu vou ligar aqui as saídas de cima. Bom, então essa é a vantagem de trabalhar com Array, né? Então eu faço um programa bem simples. Então eu criei um programa de uma macro ali com apenas 3 linhas. Então através dessas 3 linhas eu consegui ler 16 botões e escrever ali nas 16 saídas do meu CLP. Então se eu não estivesse usando Array, eu teria que fazer um programa extremamente grande e com risco ainda de cometer um erro na digitação ali do programa. Bom pessoal, espero que tenham gostado do assunto. Não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões ali nos comentários que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até um próximo vídeo.